Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso webinar, onde nós estamos abordando temas de extrema relevância ou relevância, né? Tendências e estratégia dominando vendas e marketing. E hoje nós já temos mais do que um conhecido, que é o nosso parceiro de negócio, amigo, confidente e mentor. Olha, Menezes Neto, seja bem-vindo novamente. É com prazer que tenho você como o nosso convidado. E hoje nós vamos falar sobre um fato não menos importante que os outros, mas muito dos autores e estudiosos do tema fala que a brincadeira de marketing e vendas começa por aqui, que é o ICP, que é o perfil ideal de cliente, né? É isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, quem está nos ouvindo, seja quando for, a hora que for, o negócio é mais embaixo. Menezes, deixo o bate-papo, o início com você. Fique à vontade, se apresente. Agora o tempo aí é com você, ótimo. a ordem das palavras é sua. Meu querido Renato, muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo aí na sua casa ou na academia, onde quer que você esteja. De fato, Renato, esse tema ele é essencial para os demais, porque se eu não sei para quem eu vou vender, como é que eu posso traçar uma estratégia correta que dá de fato resultado? Se eu não sei, se eu não conheço o meu público correto, o meu público comprador, o público-alvo, as pessoas vão falar de formas diferentes, mas o lead qualificado, dentre outros, se eu não conheço, eu vou gastar muita energia em vão. Então, para quem não me conhece, eu sou Menezes Neto, eu sou CEO e cofundador da Nihilo. A Nihilo é uma empresa de negócios para negócios. Ela é uma empresa que usa estratégia e tática, utilizando as ferramentas de marketing, neuromarketing e até neurociência, para ter resultado com os clientes. Então, hoje nós fazemos isso, graças ao bom Deus, estamos em 7 países, entrando no 8º, se Deus permitir, esse mês ainda. E para mim é que é uma honra estar com o Renato, que é uma pessoa tão douta e tão inteligente, e você estar perto de pessoas inteligentes é ótimo, né? Você modula o ambiente com gente inteligente, você vai ficar inteligente por tabela. Se nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, como o pessoal diz, então eu estou bem servido, tá? Então, o que nós vamos conversar hoje, eu vou ser bem sucinto, não quero tomar muito seu tempo, até porque eu sei que o empreendedor, o tempo dele é muito escasso, embora nós devêssemos, né, ter mais tempo para estudo e instrução. Eu acho que às vezes é por isso que muita empresa ela chega a ruir ou ela fica por dificuldades pelo fato do gestor ele ter pouca instrução. Ele tem muito conhecimento empírico da coisa, mas quando nós temos esse conhecimento científico, melhora, amplia, né? Como se eu pegasse um cara que ele faz, vamos dizer, uma escada com uma pedra e eu desse a ele um serrote para ele conseguir fazer com que a escada ficasse tão mais rápida a produção quanto mais correto a sua montagem e tudo, né? Então, basicamente é isso. Então, eu vou falar sobre a importância, como nós podemos fazer, o que é e como nós podemos usar. E aí, por último, nós vamos ver 2 cases aqui que eu peguei para nós conversarmos um pouco. E eu espero que vocês sejam não só acrescidos em conhecimento, quanto abençoados com conhecimento. Tá? Então, basicamente é isso. Tá, o Menezes, primeiro gostaria de
agradecer pelas palavras em questão de inteligência. Não, é persistência. Tá certo. Mas é inteligência, homem, do mesmo jeito. Tem que ser inteligente para ser persistente. Mas assim, eu deixo muito bem claro que eu estou num ciclo mais maduro e da importância de buscar mais conhecimento e mais conhecimento. Sim. Então, assim, o ciclo nunca vai acabar. Simples assim. Não sou melhor que ninguém, mas só que eu aproveitei as oportunidades que, primeiro, Deus me colocou, e segundo, que eu fui buscar. Então, não sou melhor que ninguém. Oportunidade todo mundo tem, né? É igual tem um pesquisador muito polêmico, por sinal. Eu não vou saber o nome dele, mas eu vou falar um pouco, como você diz, eu vou falar um pouco rasteiro, mas enfim. Deus deu o tamanho do cérebro para todo mundo. Só cabe a você usar ele para o bem e para você fazer crescimento. Pois é. Como profissional, como pessoa, fazer reflexão, enfim, isso daí. Mas até o final do bate-papo eu faço um recorte e falo o nome do autor. Léo Pondé, lembrei. Sim. Conhece o Pondé? Conheço. O Mário Sérgio Cortella, que é amigo do Pondé, ele diz que o conhecimento deve atrair e encantar. Sim. A pessoa deve ser encantado pelo conhecimento, ele deve se apetecer, se pegar ali o Clóvis de Barros, já que a gente está pegando na trilha dos filósofos, né? Então, Clóvis de Barros vai ser que a gente tem que ser apetecido, a gente tem que sentir gosto. Então, que você sinta gosto em aprender. Eu digo a você que depois que eu comecei, eu já tinha essa gana por estudo, eu sempre fui muito estudioso, graças a Deus. Eu gosto muito de ler, então eu sempre tento ler um livro por semana, a depender do livro, nem sempre eu consigo. Aquele que você me deu mesmo de neurociência tem 268 páginas, então para ler em uma semana foi impossível, né? É um livro muito denso, mas eu tento. E o que é que isso tem virado a chave, como o pessoal diz, né? Virada a chave, não é instalar drive, virar a chave, mudar, dar essa inflexão. Foi quando eu consegui pegar tudo aquilo que eu estava aprendendo e colocar no negócio. E está dando resultado. Você nota que as pessoas que fazem, que tem aquele que pensa e tem aquele que faz, né? Quando a gente começa a fazer, dá certo. Então aí eu queria também começar com essa questão da importância do ICP para qualquer empresa, desde a menorzinha até a maior. Os maiores geralmente já impõem isso por conta de questão de contratação de C-levels, essa galera já vem com esse tipo de instrução. Mas o pequeno e o médio, geralmente, ele peca muito nisso. Então, ele é essencial para qualquer empresa. A ferramenta ela é essencial porque ela vai focar em quê? O que é que nós precisamos enquanto empresa? Qualquer empresário precisa de uma coisa chamada previsibilidade de receita. Qualquer empresa. Se eu contrato 2 pessoas, eu tenho que ter pelo menos, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, mais o meu prolabore. Então, cada pessoa ganha um salário. Quando você vai para a contabilidade, vamos dizer que você dobra o valor com imposto. Então, é 1.400 uns quebradinhos, vamos dizer que cada funcionário seja 2.800, os dois dá 5.600 e você quer ter ali um salário base, um prolabore de R$4.000, fora os seus impostos, digamos que você tem que faturar 25 a 30 mil reais por mês. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. Mas, basicamente, uma pessoa com 2 funcionários tem que faturar 30 mil. Faturamento não é lucro. Então, o que é que eu tenho que fazer para fazer 30 mil? Vai depender muito do meu nicho. Então, se eu sou uma pessoa que faz bolos, uma pessoa que é confeiteiro, por exemplo, e vende um bolo a R$150, R$200, ele vai ter que vender uma pataquada de bolo para ele poder manter esse pessoal ativo, manter a empresa viva e deixar o seu negócio rodando. E ele ainda vai ter dificuldade. Então, quando você vai fazer essa pesquisa do seu cliente ideal, ele não vai chegar em pessoas que... mas todo mundo gosta de bolo. Bem, todo mundo gosta de bolo. Até quem tem intolerância à lactose gosta de bolo. A questão é, todas as pessoas podem comer ou querem comer o bolo,
Tem pessoas que vivem em dieta, não come bolo, não come doce. Essa pessoa é um gasto desnecessário de dinheiro. Se eu sou dono de um açougue, faz sentido eu fazer campanha para vegano? Não faz. De forma alguma. Né? Não faz, é contraproducente. Se eu sou uma empresa que trabalha com questões de previdência social, faz sentido eu botar uma campanha para a geração Z dentro de um TikTok, falando com um público que ainda está começando a vida, alguns deles nem trabalho tem, não faz o menor sentido. Então, quando você vai fazer o estudo para o seu cliente ideal, não é só onde você mora e a faixa etária. Você tem que conduzir uma pesquisa que vai fazer com que você entenda essa persona que você vai criar, de tal maneira que, por exemplo, eu vou dizer, uma das personas da Nihilo são donos de empresa MEI que faturam em média de 36 a 40 mil. Vamos dizer que ele faça 6 mil mês ali, 6, para manter-se no MEI. Ele é uma pessoa que trabalha basicamente só ou com uma pessoa que está ali com ele, que não é aquela pessoa que vai segurar a operação, geralmente ele trabalha só. É uma designer de sobrancelha, é uma maquiadora. Então, esse é um perfil. Essa pessoa faz o quê? Ela assiste Netflix, ela tem toda uma vivência, ela vai para a academia de noite, ela tem filho, ela fica cuidando da casa. Esse tipo de cliente, quando eu faço uma campanha, que eu vou atrás de organizar a minha campanha de tráfego, eu acerto em cheio essa mulher. Porque o perfil ideal do cliente para aquela situação foi bem elaborado. Não é à toa que essa é uma ferramenta que linka o marketing com as vendas. Não tem como o SDR, por exemplo, né, que é o nosso pré-vendedor, ele receber uma lista de clientes frio, de clientes que não estão validados, e eu conseguir prever que ele vai fechar pelo menos 10 vendas. Agora, se eu pego, dentro da minha cidade, tem quantas, vamos dizer, quantas pessoas MEI? Hoje tem mais de 15 milhões, de acordo com o Sebrae, se não me falha a memória. São 15 milhões de MEI. É gente que só a gota serena. Não dá para a gente atender, mesmo que todas as agências de marketing ficassem focadas em MEI, coisa que não ficam, porque geralmente o MEI ele tem uma receita baixa, então ele quer pagar pouco, e está tudo certo, e ele tem direito a marketing do mesmo jeito em qualquer empresa. Quando eu sei que desse MEI, 50 são donas de salão de beleza, design de sobrancelha e maquiagem, são 50. O meu SDR, ele vai em cima dessas 50 pessoas. Então, eu tenho uma previsibilidade aí. E aí, quando eu fecho essas vendas, eu aumento o quê? O LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo de vida em que esse cliente vai permanecer conosco. Marketing se precisa quanto tempo? Todo o tempo. Quem não investe em marketing está fadado a perder o jogo. Fácil. E agora, no mercado digital, é que o negócio piora mesmo. Porque você vai estar concorrendo com quantas pessoas dentro de uma internet? Antigamente, era só os meios de comunicação padrão. TV, rádio, né? Isso, TV e rádio, basicamente. E outdoor, mídia out home. Agora, nós temos... E sem contar que a gente não pode esquecer do carro de som. Enfim. Não, isso, que você ainda concorre naturalmente. Na minha cidade ainda tem não só o carro do som, como tem o carro da pamonha, que passa todo dia 4h30 da tarde. O cara domina o mercado de pamonha. É tanto que ele já tem uma filial na capital, vendendo pamonha numa moto, viu? E ele passa nos horários, é numa moto, que ele bota a caixa atrás e ele vem falando: pamonha tem doce, pamonha de sal, pamonha recheada, e compra a pamonha, e vai embora. Todo dia eu escuto esse cara falando. Então, assim, fora isso, você está concorrendo com quem? Com várias outras pessoas que já estão entendendo que o mercado digital ele é a única forma de você ter escala, porque você torna aquilo que é finito em escalável, não digo infinito, mas digo escalável, é o digital. E as pessoas também já estão entendendo que o cliente mudou. O perfil dos clientes mudou. Antigamente, onde é que a pessoa via as coisas para comprar? Nas emissoras de TV. Passava dia da criança, me lembro como se fosse ontem.
boneco do He-Man, agora eu disse que eu sou velho, né? Boneco do He-Man passava, pá, Mattel, pá, passava nas emissoras. Agora eu tô com o celular, meu menino com o celular, tá passando os bonecos do Bita, boneco de não sei o quê, para comprar. Lego. Eu sou aficionado por Fórmula 1. Para mim só aparece aqueles Lego de Fórmula 1 agora, que é para eu colocar ali atrás na parede, que é o próximo quadro ali, é uma Fórmula 1 de Lego. Então, assim, entender o perfil ideal do cliente é essencial. Aí eu digo a você, eu concordo. O último livro que eu li sobre o tema foi o Receita Previsível, do Aaron Ross. Eu até indico para todo mundo. É a Bíblia das Vendas, é o Receita Previsível. Até fiz um vídeo sobre isso no perfil do Instagram. Ele vai falar justamente isso, que quando... Olha, tá ali, ó. Pronto, já... Né? É ele. Tu tem o preto, é? Tu tem o que aplica e o preto. Pronto, olha aí, pronto. Ó, os pincéis, pronto. Esse também. Não, tem outro aqui, ó. É esse daqui. Pronto. O Receita Previsível é esse aí. E tem o preto, o da capa preta, que é a aplicação da técnica na sua empresa. Esse daí, ele explica o todo. O preto da Receita Previsível é a aplicação na empresa. Então, eu indico para qualquer um que está nos assistindo aqui, Receita Previsível do Aaron Ross. Ele é bem fácil de ler, ele não é difícil de leitura, ele é bem prático também, então você começa a visualizar isso na sua empresa. Então, eu sou bem audacioso em dizer que quem não entende o perfil ideal do cliente está deixando dinheiro na mesa e está jogando dinheiro fora. Basicamente, a introdução seria isso. Né? Porque quando você entende que você tem que atrair as pessoas certas para o seu negócio, você vira o jogo. Você deixa de atirar errado. Você deixa de gastar bala. No mercado digital, ele tem uma baixa entrada. Eu já disse uma vez, eu acho que eu disse na nossa outra conversa, estar no digital é muito barato. Eu consigo fazer com que as empresas gastando R$6 ali por dia tenham, em média, 50 mil visualizações, 30 mil contas alcançadas. Eu consigo fazer isso facilmente. Dentro de uma cidade pequena, é que eu acho fantástica. Tanto que a nossa empresa, grande parte da nossa receita hoje, ela é baseada em negócios locais, certo? Em todos esses países que eu disse, são negócios locais. Eu tenho, sim, empresas em que a gente tem uma receita maior, empresas de porte maior, mas nós temos uma grande parcela da nossa receita, vem desses pequenos negócios, que eles simplesmente precisam disso. Então, nós entendemos a dor desse cliente. No nosso estudo de perfil de cliente ideal, foi visto que essas empresas, mesmo que elas estejam sendo acolhidas ali pelo Sebrae, que faz um trabalho muito bom, mas o Sebrae não vai pegar o cara pela mão e fazer a estratégia de cada um, não. Vamos fazer um adendo ao Sebrae? Sim. Eu posso fazer um adendo, porque, na verdade... Você tem total lugar de fala, como diz o povo. Assim, eu tenho três momentos de Sebrae. Então, eu tenho 2010, tenho 2015 e tenho agora, que eu estou passando por um processo de treinamento, de final de ano, enfim, 5 semanas que eu estou falando sobre estratégia de vendas, Black Friday, Natal, enfim, né? Quais são as estratégias, como aumentar a venda, enfim. Algumas coisas o Sebrae também cobra. Sim. Dependendo do tipo de consultoria, o Sebrae também cobra igual a gente. Tá? Só para deixar isso daí muito, muito claro. Ele faz um trabalho bacana, legal, direcionado aos pequenos, médios, enfim, seja qual for, mas tem algumas atividades que também são cobradas. Tá? Se você quiser uma consultoria robusta, eles vão cobrar por isso, tá? Então, só para a gente entender e contextualizar essa dinâmica, tá? Que é muito bom, bacana, legal, mas... Então, de novo, a palavra para você. Isso. Então, assim, nós sabemos disso, porque o Sebrae, ele é um start. E as pessoas vão ter que, depois desse start, vão ter que elevar o nível para poder vencer, certo?
como o pessoal diz, sair da rodinha dos ratos, né? Daquela vida de você correr muito e se ver num esforço contínuo. Então, por exemplo, o tamanho das empresas, a localização e os setores são essenciais, são dados essenciais para nós segmentarmos os nossos leads, que são os nossos clientes, de uma forma precisa, tá? Então, por exemplo, uma empresa que trabalhe com informática, por exemplo, e que ela só atende na área urbana, faz todo sentido ela, no primeiro momento, até para ela reduzir custo, focar seus esforços na área urbana, excluindo a área rural daquela cidade. Ah, Menezes, mas todo mundo precisa usar. Precisa. Mas digamos que eu tenho que calcular frete. Para fazer uma entrega, aqui na minha cidade, o pessoal cobra geralmente entre 7 e 8 reais, que é o preço de uma moto. Tá? Lojas que não têm carro próprio estão entregando em moto. Pode ser a sua realidade aí. Pizzaria, por exemplo, o iFood da vida. Uma empresa que está no iFood. Então, se ela vai gastar o dinheiro com a área rural, primeiro, ela vai aumentar seu custo em frete, porque não vai ser 7 reais nunca. A depender da distância, vai sempre ampliar. Vai ter impedimento da parte do cliente, porque o cliente pode não querer comprar por ter ficado mais caro. Depois da questão de frete grátis, todo mundo hoje, eu sou um deles, eu sempre olho quais são as empresas que dão frete grátis. Não quero pagar frete. Meu direito. Eu sei que pago, porque está embutido. Alguém sempre paga a conta. Isso é fato. Mas eu sempre... isso é fato. Né? Alguém paga a conta, meu filho. Não tem nada de graça nessa terra, não. A única coisa que é de graça é a graça de Deus, que é a única coisa que é de graça e só Ele pode dar. O resto, alguém paga a conta. Então, nesse ínterim aí, nesse contexto, eu tiraria a parte rural e deixaria só a cidade. Então, deixaria ali minha quilometragem base. Isso faria com que, primeiro, minha campanha de marketing fosse direcionada ao público que realmente pode comprar de mim, que pode me atender. Aí, fora isso, eu vou colocar o quê? Eu trabalho com placa de vídeo, hardware e software. São todas as pessoas que entendem disso? Não. Mas até minha mãe usa computador, minha mãe não entende nada da parte técnica. Ela entende do uso. Então, eu faria 2 campanhas específicas. Uma para o pessoal que entende daquilo, e quem é o pessoal que entende? Aí eu vou, geração Z, geração Y, entende? Porque algumas pessoas trabalham com isso e precisam disso. Então, eu já vou formando aquele perfil de persona. Então, eu tenho uma mulher de 58 anos que usa computador e telefone para quê? Olhar o Facebook, mandar aqueles bom dia nos grupos de WhatsApp, tem um computador para assistir um filme, para assistir um YouTube. Então, eu tenho que traçar isso dela. Porque quando eu chego na programação do Facebook, por exemplo, do Meta, eu tenho condições de fazer com que essa pessoa seja encontrada mais facilmente. Eu vou gastar centavos para achar aquela mulher. Às vezes, para ela comprar, eu gasto R$1, R$1,50. Então, eu tenho um ROI, eu tenho um retorno sobre o meu investimento. E eu tenho o ROAS, né, que é o retorno completo ali da ação. Então, isso é Sim. uma das características que nós podemos pegar, essa característica demográfica, questão etária e pessoas que mais se beneficiam com o meu produto ou com o meu serviço. Então, quem são as pessoas que mais se beneficiam hoje da questão de software, hardware? Gamers, primeira linha ali, porque hoje a NVIDIA está dominando, porque todos os computadores, para se jogar, tem que ter uma boa placa, e a NVIDIA aí está, a AMD também está vindo com tudo agora. Né? Cresceu muito, né, Menezes? Cresceu demais. A NVIDIA está comprando outras marcas, né? É. Então, assim, os gamers, os streamers, nós, por exemplo, que nós trabalhamos com isso, nós temos parte de educação, nós temos parte de mentoria, trabalhamos online, então todo mundo que se beneficia de trabalho online precisa de um bom computador, de uma boa máquina. Então, eu só vou atrás desse pessoal. A minha probabilidade de vender é muito maior do que eu levar um não. Eu posso não vender naquele mesmo momento, porque nem todo mundo está precisando de um computador naquela hora. Mas na hora que ele precisar, o meu SDR vai ter aquele lead na base. Ele vai ligar e vai dizer, está precisando de alguma coisa? Ele vai dizer, me mande isso, isso e isso. Acabou, venda feita. Então, isso parte do perfil ideal do cliente.
Então, esse seria o primeiro ponto do nosso primeiro ponto. Seria o ponto 1.1. Então, tem os desafios comuns, né? Tem alguns desafios que nós temos que enfrentar. A falta de eficiência ou alta rotatividade. Ô Menezes, deixa eu só fazer uma. Deixa eu só. Você está falando do que teria que acontecer. Sim. Né? Ou como vocês ajudam essas empresas. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Como que você tem visto as ações dessas empresas em relação quando a gente fala disso daqui, ó? Eu vou deixar bem claro para a gente entender, para a gente ser direto, enfim, né? As empresas, de uma forma geral, estou falando da vida que você vive aí, da vivência que você tá. Elas têm essa preocupação, elas sabem disso daí, não sabem. Como que você colocaria, assim, de 0 a 10 dentro da sua percepção e atuação? Qual que seria hoje Vamos lá. empresas que têm essa maturidade, isso, que tem essa percepção, ó, isso é importante. Vamos lá, do público que eu atendo, eu colocaria nota 6, porque é o seguinte, tem um livro do Duprá que chama Níveis de Consciência, os 7 níveis de consciência. Você tem que mostrar ao cliente a percepção para ele. É como Steve Jobs dizia, né? Como é que eles vão saber que querem se eles não sabem o que eles querem? Então, o que acontece? Eu estou falando sobre ICP aqui, você vai colocar no YouTube. Digamos que de 1.000 pessoas que assistam, 10 coloquem em prática, que geralmente é isso. Então, é muito pouco. Quando eu digo às pessoas que isso tem que ser feito, eles dizem o seguinte: mas demora demais. Mas é porque eu não tenho tempo para isso, eu tenho que vender. Porque se eu não vender, eu não vou me sustentar. Eu entendo, mas é isso mesmo. Se não vender, não se sustenta. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui é que se vender para o povo certo, vende melhor. Tá me ouvindo? Oi? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, porque estava mutado aqui para mim. Então, assim, precisa melhorar muito ali entre pequenas, no quesito que eu disse, né? Micro, pequenas empresas, precisa melhorar muito esse tipo de conhecimento, de aplicação. Às vezes eles até sabem, alguns vão dizer que é bobagem. Para você ter noção, quando eu vou começar a atender um cliente, o que é que a gente faz? A gente olha a marca, olha branding, né? Nós estruturamos a empresa no quesito de marketing, como é que ela vai aparecer para os clientes. Então, me diz aí, vou pegar como exemplo aquela marca de carro que fez a mudança de branding agora, o Jaguar. A Jaguar mudou completamente a comunicação com o cliente. Ela foi de um canto para o outro. Ela foi de um ponto para o outro. Ela pegou, estava no banho morno e se jogou no gelo, no ligeiro. Imagina quantos açougue 2 irmãos eu tenho. Na tua cidade deve ter algum açougue Nova Vida. Geralmente o povo tem cabeleireiro 3 irmãos. É o povo que mais tem. As pessoas não se preocupam com name, não se preocupam com marca, não se preocupam com branding, consequentemente, não se preocupam com o perfil ideal do cliente. O que ele está preocupado é o quê? Eu vou abrir minha porta e vou esperar as pessoas virem comprar a mim. É o que a gente chama de venda passiva, né? A gente está esperando o cliente vir. Quando nós mostramos para o cliente que ele pode ser o ativo nessa relação, em que nesse relacionamento com o cliente é ele quem toma as rédeas do negócio, por exemplo, é o açougue, no meu exemplo aqui, vamos dizer, açougue Nova Vida, tem um monte. Se ele mostra picanha a R$ 34,90, só hoje, o dono enlouqueceu. Picanha de 94 por 34. No lugar dele esperar que uma pessoa passe na rua, um transeunte venha, olhe, veja, ele está no canto certo. O cliente, mesmo quando eu digo isso, ele diz, mas isso aí é coisa de gente que vende curso.
Então, respondendo sua pergunta, o maior desafio que eu tenho hoje com relação aos nossos clientes chama-se educação. Não é à toa que nós fizemos questão de comprar uma plataforma de ensino, da qual você muito sabiamente está conosco, e eu agradeço demais isso. Nós compramos uma plataforma em que nós damos esse primeiro momento para o cliente gratuitamente, para que o cliente entenda, poxa, esse pessoal faz isso, de fato, isso aqui não é qualquer besteira, eu tenho que fazer isso. O cliente, às vezes, diz assim, Renato, eu não tenho tempo para fazer um negócio desse, mas aí ele fecha no sábado de meio-dia e vai beber. Ele tem tempo, ele não tem vontade. Como você disse, Então, o cérebro é o mesmo, né? Para qualquer um. Cabe à pessoa que faz para o seu próprio bem ou não. O tempo também. Então, mas aí eu não vou aqui ficar aprofundando mas assim, foi provado cientificamente, fisiologicamente, que nós precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer qualquer uma outra coisa. Sim. Então, assim, se você quer ter resultado na sua empresa, você tem que sair desse pensamento. Eu tenho 8 horas para dormir, 8 horas para... Enfim. Ele tem tempo para fazer outras coisas que fazem sentido para ele, mas ele não tem tempo para fazer, né, coisas para a empresa dele que possivelmente, futuramente, vai dar mais liberdade ainda. Porque a liberdade está atrelada ao resultado da sua empresa. Sim. Então, às vezes, eu tenho que me dedicar um tempo a mais. Eu vou te dar exemplo dos treinamentos que eu dei. E assim, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Certo. Eu fui numa cidade que tem 200 mil habitantes, dar um treinamento sobre como aumentar suas vendas em tempos de Black Friday. Tinha 60 lugares. Cidade de 200 mil habitantes. No primeiro dia foram 3. No segundo dia foram 6 pessoas. Foram 6 pessoas. Pois é. Então, assim, qual que é o nível de comprometimento que você quer ter? Porque aí, às vezes, o que acontece? Aqui a gente tem muito esse ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Porque, sabe o que acontece? Porque o vizinho, ele cuida da planta, ele aduba, ele corta, ele água. Claro que vai ser. Você não se dedica à sua plantação. Pois é. Automaticamente você não vai ter esse resultado. Simples, esse entendimento. E aqui o Renato não está falando que ele tem que ler 555 livros. Não tem condição. Segundo um estudo, isso daí você pode fazer. Tem livro que eu leio 3 vezes e eu tenho 3 entendimentos diferentes. Porque são etapas que a gente tem como... Enfim, tem dia que você está mais... Isso daí eu entendo. Tem dia que você está melhor, tem dia que você não está. Tem livro que eu leio, um capítulo que eu falo assim, puta, esse tema aqui, ele está muito batido, eu já sei já. Já li 1, 2, 3, 4, então assim, esse capítulo eu não vou ler, eu vou pular para o outro. E não tem nada de errado. Tem gente que tem autores, tem pessoas que têm técnicas de leitura, eles orientam você a ler 3 livros diferentes. Sim. Ao mesmo tempo, 4 sobre livros. O mesmo tema, Sobre o mesmo tema, ou temas diferentes. Tem hora que você vai querer aprender alguma coisa, tem hora que você vai ter que querer reflexão. E tem hora que você vai querer assistir uma série, um filme. Tá tudo certo, sem problema nenhum. Tá bacana, tá ok, mas assim, é o nível de dedicação que você quer. Sim. E aí, eu vou um pouquinho mais longe, mas só para fazer um recorte nessa sua fala, né, da questão do ICP, né? Tudo bem, bacana, eu fiz todas as ações que o Menezes orientou, ele é especialista nisso, ele orientou o cliente,
Mas aí é o seguinte, ele conseguiu fazer o cliente chegar na empresa dele, seja de forma virtual, seja de forma presencial, seja o que for. E aí tem uma outra etapa, como que você vai fazer e reter esse cliente dentro da sua empresa? E aí é mais uma outra etapa. Então, por isso que o objetivo desse webinar nada mais é do que o seguinte, são 12 conteúdos densos, que se a pessoa... E não é só assistir, tá, gente? Não adianta só assistir o coisa que você vai virar um expert, não. Não, não. Tem que fazer. Tem que fazer. E aí o fazer é o seguinte, parar de acreditar no improvável. O eu acho não existe. O guru da internet que aluga carro de 800 mil reais para tirar a foto que ele conseguiu fazendo as ações dele, não. É suar, é dedicar, é aprofundar. Não existe você conseguir colocar as coisas para funcionar sem conteúdo denso, aprofundado, tá? Então, assim, de novo, passo a palavra para você, mas desculpa de ter interrompido. Não, oxi. Tá tranquilo, só soma. Mas é isso mesmo, tem várias fases, né? Se nós fôssemos colocar como se fosse um jogo, tem várias fases. Atrair o cliente é a primeira fase. Eu tenho que saber como atraí-lo. As pessoas hoje elas não sabem como aparecer na internet. Pensa que é só tirar uma foto, colocar. Tirar uma foto assim com a papada aparecendo e estamos abertos. Não, não é assim. Hoje você tem que conversar com o cliente, primeiro, o mais natural possível, para que você mostre que você é uma pessoa comum. Né? Não é um supra-sumo do negócio. O segundo é que você tem que entender a mentalidade do cliente. Que é o último ponto, é justamente a mentalidade do cliente e a questão de critérios que ele prioriza. Então, por exemplo, se eu vendo uma caneta dessa, eu vendo uma caneta Bic dessa, certo? Pode dizer a marca, não pode? Pelo formato, não tem como não saber que isso é uma Bic. Não, pode falar, depois eles fazem um Pix. Se eu vendo essa caneta Bic por R$150 e o meu público prioriza preço e não qualidade, eu vou vender essa caneta Bic por R$150? Não vou. Não vou. O que é que acontece? Eu trabalhei com arquitetura por muito tempo mesmo. E na época que eu trabalhava com arquitetura, eu estava no belo modo de sobrevivência. Eu gastava o que ganhava, então eu não tinha o quê? Poder de negociação. Todo mundo que eu falava dos meus valores, convertia meu valor em preço. Modéstia à parte, eu sei dividir um terreno pequeno como ninguém. Eu faço um milagre em certos terrenos pequenos. Isso é valor agregado, é um diferencial. Tem arquiteto que não sabe trabalhar com terreno pequeno, sabe trabalhar com grandes lotes. Quando eu cobrava o valor, o cliente vinha me cobrar preço. Preço. Não, tá muito caro. Tá muito caro. Tu tem como fazer, vamos dizer, vou dar um exemplo. O valor certo seria R$5.000. O cliente queria me pagar 1.000. 1.000. Então, o que acontece? Eu estava num terreno em que as pessoas viam preço e não valor. E não valor. Voltou? Eu não estou te ouvindo. Tu tem como cortar, né? Tem. Voltou. Pronto. Então, assim, eu estava num terreno em que, se eu fosse cobrar o valor certo, eu não ia vender projeto. E eu não tinha poder de negociação, logo nunca pegava projeto no valor justo. Então, eu tinha que fazer o quê? Ou eu mudava o posicionamento, ou eu mudava quem? O cliente. Eu tinha que achar clientes
que prezassem pelo valor e não pelo preço. Isso era porque eu não fazia um estudo do perfil ideal do meu cliente. Aí, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a verificar, eu comecei a entender que hoje eu tenho os planos de assinatura da Nihilo são para empresas que não têm ainda condições suficientes de manter um investimento em marketing robusto, mas elas precisam desse serviço. Eu já sei que o meu cliente não é um cliente que vai me pagar exorbitantemente. E é por isso que a gente chama esse produto de esteira, né? É aquele, não, de isca. É o produto isca. Ele é uma gamificação. Eu trago o cliente para o jogo, mostro para ele o que é que ele tem que fazer, e aí o que acontece? Ele começa a vender. Quando ele começa a vender, ele vai precisar de mais serviços, como uma mentoria, como uma consultoria, aí ele vai ter condição de pagar. Agora, se a empresa não vê como é que o cliente faz esses critérios, né? Por exemplo, se eu vou vender ar-condicionado, TV, essas coisas do tipo, eletrodoméstico, eletroeletrônico, o meu cliente geralmente preza pelo quê? Rapidez, confiabilidade e preço. Quando tu vai comprar uma coisa na internet hoje, se tu for na Amazon, por exemplo, tu vai ver o quê? O perfil do vendedor, quantas estrelas ele tem, seja na Mercado Livre, seja em qualquer um desses, né? Qualquer um desses marketplaces. Você vai ver o quê? Primeiro, esse vendedor, ele é qualificado? Ah, mas tem compra segura, mesmo assim. Quantas estrelas ele tem? Quantas reclamações ele tem? Qual é o preço que ele está praticando? Aí eu vou e vejo uma chapinha. A mulher vai e vê uma chapinha de cabelo. Mas aí ela vai na Shopee e vê uma chapinha pela metade daquele preço. Aí ela pega a culpa da Shopee, porque ela tá olhando pelo quê? Preço. Mas aí ela não olhou que aquele vendedor tinha uma estrela, tinha feito uma venda e ainda tinha uma reclamação. Ela não recebe o pedido dela. E aí? Isso eu estou falando no sentido de que tanto a pessoa que é cliente tem essa noção empírica de critérios, como o lojista tem que pensar do lado contrário. Para quê? Tá chegando agora a Black Friday, né? Para nós aqui é chamado de Black Fraud, porque as pessoas já notaram que algumas empresas elas sobem o preço para na Black Friday baixar o preço para aquilo que seria o preço ideal delas. Mas o consumidor está caindo mais nisso? Tem muita gente que não. Então, se a empresa não pensa nisso, isso é muito bom para a concorrência, porque se uma empresa faz isso e a outra que é concorrente não faz, qual é a maior força do argumento dela? Aqui nossas promoções são de verdade. Aqui nosso preço é real. Ela vai saber que a pessoa quer preço baixo, qualidade, confiabilidade. Ela vai direto naquele público que já tem o hábito de compra desses produtos e ela vai vender facilmente. E para manter, como você disse, né? Como é que eu mantenho essa pessoa comigo? Upsell. Eu vou criar produtos ou vou trazer produtos que vão complementando aquele que eu já faço para que a pessoa fique comprando o tempo todo de mim. Ela não saia de perto de mim. Então, para manter a pessoa, que é o lifetime, né? É o tempo de vida dessa pessoa, a única forma é criando uma linha de produtos que façam sinergia com aquele primeiro produto para que você tenha o tempo maior da pessoa lá. Por exemplo, uma panificadora, uma padaria, por exemplo, o produto carro-chefe de uma padaria é o quê? Pão. Mas eu tenho certeza que na sua cidade tem uma padaria que ela tem uma mini lanchonete pequenininha, do qual ela vende pão com ovo, pão misto quente, ela faz uma gama de produto com o produto oficial dela, com carro-chefe, tem bomboniere, tem presunto, tem queijo, tem um bocado de coisa que complementa. Isso é o upsell. Quando eu vou lá, aí o diferencial é o quê? É meu atendimento. Atendimento é obrigação. O povo acha que atendimento bem feito é diferencial. É não. É não. É obrigação. Menezes, eu vou dar uma dica aqui. Na verdade, daqui custa caro, tá? Mas eu vou, principalmente em cidade pequena, tá? De 30 mil, enfim, que geralmente não tem, tá? Uma cafeteria, um lugar, enfim. Que aqui a gente tem que usar outras estratégias, por quê? O meu escritório em si, ele é em casa, porque eu atendo muita gente online e não faz sentido
o perfil do meu cliente vem, né? Os clientes da consultoria não vêm até a minha empresa, difícil. Sim. Então, o atendimento normalmente ou é uma primeira reunião na empresa ou uma reunião em outro lugar que ele não, às vezes ele não tem espaço na empresa e ele não quer expor na empresa, ele precisa de algum lugar, enfim. Então, assim, padaria, essas cafeterias da vida, faz um aquário onde seria uma mesa, uma mesa normal e você fecha ela com blindex para que essas pessoas utilizem o seu espaço e façam a reunião. Tenha certeza que vai aumentar muito. E você cobra por esse local. Ah, lotou. Lotou, tudo bem. Você abre a porta e coloca o cara lá dentro. Não, mas se o cara quiser fazer uma reunião de 30 minutos, 50 minutos, é a junção de um cowork com a padaria e junto com o bombonier, enfim. Será que alguém se atenta a isso? Que é uma coisa simples? Exemplo. Eu, quando vou fazer reunião aqui na minha cidade, que o cliente não quer, eu não trago ele para casa, porque, enfim, meu escritório não faz sentido, tem toda a questão de privacidade. Eu vou numa loja de conveniência, onde a loja de conveniência tem um lugar onde foi feito para a galera, quem gosta de futebol, assistir. E lá eu tenho 6 mesas, mas geralmente não é usado durante a manhã e tarde. Então, o que eu faço? Eu vou lá, faço uma reunião, tomo café, tomo uma coca, tem um pão de queijo, eu faço a reunião lá, tem internet. Às vezes eu tenho que fazer um treinamento, combino com o dono do posto, ó, te pago X, o café da manhã já tá pronto, o cappuccino já tá pronto, o refrigerante já tá pronto, já dou treinamento ali. E eu tenho usado muito isso daí. Então, fiquem atentos às oportunidades que você tem, o upsell. Sim. Porque sua padaria já está pronta. O que você vai gastar? Já tá lá, sim. Se você não quiser fazer de blindex, que é mais caro, faz de drywall. Fica um lugar bonito. Você não precisa nem colocar janela. Mas faz um upsell. Mas aí, de novo, aí você vai ter que fazer toda uma adaptação. E aí você vai ter que oferecer esse upsell também. Aí você vai ter que visitar os hotéis da cidade, pode colocar um panfletinho, fazer uma parceria. Cidade pequena isso funciona muito bem. Sim. Mas de novo, palavra toda do Menezes. Não, tranquilo. Vamos lá. Então, esse tipo de sentimento, de pensamento, de você melhorar, é você agregar valor. Hoje, as empresas sempre pensam em agregar valor, tá? Então, é isso que nós temos que pensar. O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu já achei meu cliente. Agora a gente vai ver como é que analisa o cliente. Fora essa questão do hábito de consumo, fora a questão demográfica. Então, e o meu cliente existente? O que é que eu posso fazer para identificar padrão de sucesso? Né? Primeiro, quais são aqueles clientes que compram mais de mim? Aqueles que me dão receita consistente. Por exemplo, vamos dizer um barbeiro. O barbeiro tá na cidade do Renato, e eu e o Renato vamos lá todos os meses. Eu, particularmente, eu vou tanto no mesmo dia para o meu barbeiro, que o Nubank, o bot do Nubank já identificou que o pagamento que eu faço é sempre no dia 15, entre o dia 15 e o dia 20. Então, ele já está me avisando, olha, está chegando o dia do pagamento tal para fulano de tal. Eu já sei que eu tenho que cortar o cabelo e fazer a barba. Eu já sei. Aí, se eu fosse esse barbeiro, o que é que eu faria? Olha, o Menezes é uma pessoa, o Renato é outra pessoa, que me dão receita previsível. Eles vão estar aqui. Aí, a gente tem que ir para o segundo ponto, que é o índice de satisfação. O Menezes e o Renato ficam satisfeitos quando vêm aqui. Gostam da conversa, tomam um café, pronto. Onde eu vou, onde eu corto meu cabelo, o rapaz, ele gosta de rock anos 80, então me identifico muito com o lugar. Ele deixou o lugar vintage, então isso é muito bom para mim também. É cheio de coisa de videogame antigo,
Monareta, tem uns capzinhos do Pink Blinders. É um negócio bem legal, sabe? Ele gosta de um café amuado, então tem sempre café. Então eu gosto de estar lá, porque quando eu estou lá, eu escuto praticamente a discografia dos anos 80 quase toda, enquanto a gente às vezes fica só conversando enquanto eu estou cortando o cabelo. Aí ele pega e faz o quê? Peraí. Eles têm satisfação, gostam do lugar. Como é que eu faço para manter eles aqui mais tempo? Renato Menezes, eu estou lançando aqui o Clube da Barba. Se você... O valor é R$30 o corte de cabelo, com a barba vai para 45. Mas se você assinar aqui o clube, eu vou lhe dar a barba, você só vai pagar o cabelo. E você vai ter 6 meses de pacote a 1 ano. É uma coisa básica, parece óbvio. Mas tem um autor, deixa eu ver, eu anotei aqui para não esquecer o nome dele. É o Jacob Petri. O Jacob Petri ele escreveu um livro intitulado O Óbvio que Ignoramos. Às vezes está óbvio, mas o barbeiro não faz isso. Sabe quem faz isso? Dono de pet shop. Dono de pet shop já faz pacote de banho e tosa de 3 meses, de mês. Agora, se eu tenho clientes com alta satisfação e um retorno maior, eu tenho que pegar essas pessoas e transformá-las em uma base de receita previsível para mim. Então, é assim que você começa a garantir sua previsibilidade. Olha, eu já sei que o Menezes e o Renato vão me trazer aqui, cada um dos dois, 180, R$280 todo mês. Vou fazer campanha só para esse tipo de cliente. Ah, mas eu vou perder um pouco no meu ganho. Vai, mas vai aumentar o volume. Se tu pega 100 clientes te pagando R$280, já faz um caldo, não faz não? Já paga, já paga algumas coisas. Então, assim, a forma de você escalar o negócio vai da sua criatividade, estratégia de mercado, conhecimento do negócio e o principal, conhecimento do cliente. Então, quando você foca naqueles clientes que lhe compram, primariamente, você vai atrair a atenção daqueles que não lhe compram. Porque um cliente satisfeito traz pelo menos outro. Aí você começa a usar o que a gente chama de indicação planejada. Olha, Renato, olha, Menezes, vocês gostam de quando eu corto o cabelo de vocês? Não gostam? Gosto. Fica massa, não fica? Fica. Se vocês indicarem para 3 pessoas, eu vou dar 1 mês gratuito para vocês do pacote de vocês. 3. Se eles fecharem os pacotes, vocês têm 1 mês grátis. Vocês têm pelo menos 5 pessoas que podem indicar? Todo mundo tem 5 amigos que tem para indicar. É muito difícil não ter. Então, você começa a aumentar o seu ganho. Tudo isso baseado em quê? No conhecimento daquele cliente. Ele conhece pessoas parecidas com ele. Porque nós somos seres tribais. Nós nos unimos com pessoas que pensam como nós. Nós temos uma coisa chamada viés de confirmação. O Renato e eu conversamos bastante, porque nós temos basicamente os mesmos gostos pessoais, nós somos pais também, nós somos muito família, nós temos coisas em comum para conversar. Então, se eu tenho alguma coisa que dá para eu indicar o Renato, a primeira pessoa que vem na minha mente é o Renato. E outros amigos meus que são pais. Então, tudo isso parte do conhecimento do cliente, certo? O próximo ponto seria as entrevistas diretas, que você pode perguntar de fato. Com a internet e com o Instagram é perfeito, porque eu posso abrir uma caixinha de pergunta e fazer a pergunta aos meus clientes. Os clientes que respondem geralmente são os seus fãs, são aqueles clientes que são fãs da sua marca, são os que têm satisfação, eles sempre respondem, não vão ter problema em responder nada. Ou você pode fazer uma pesquisa de satisfação no lugar, em loco. É o barbeiro do exemplo? Terminou o corte. Opa, Renato, gostou do atendimento? Gostei. Tem alguma coisa que tu acha que eu possa melhorar? Meu irmão, tem. Tu deixa o café ali, sobra, ficou uma catinga de café, eu não gosto desse negócio, eu gosto mais. Tem como tu trabalhar isso? Tem. Olha, eu não gosto muito porque tu fala muita gíria, por exemplo. Eu não gosto muito disso. Tu puder amenizar só quando eu te... Para me agradar. É isso mesmo, é para agradar, gente. Não tem para onde não. Eu acho que tu podia começar a atender 1 hora mais cedo ou atender 1 hora mais tarde, porque às vezes eu saio do trabalho e não tenho como. Meu amigo, se você pegar todas as dores dos clientes e começar a sanar aquilo que você pode, você vai aumentar o seu lifetime value, que é o tempo que eles vão permanecer com você.
Em qualquer negócio é assim. Basta você encaixar a estratégia, tá? Como é que o meu produto vai solucionar uma dor do cliente além daquela que ele já tem? Aí entra a questão de você conversar com o cliente. Então, às vezes o cliente está com uma dor que não é da sua alçada. Mas se você ajuda a resolver, mesmo que com apenas uma ideia, o cliente fica com você. O cliente permanece com você. Porque hoje, aí são palavras do Flávio Augusto, ganha mais quem resolve o problema. Fato. O Menezes, só para fazer um adendo à sua fala. Sim. Eu não vou falar nem em metodologia, mas eu vou falar assim, eu vou falar bem simples para as pessoas, de uma forma geral, dono de empresa, tá? Vou colocar dono de empresa. Ela tem que ser mais curiosa e tem que testar mais. Se você é curioso, você resolve um monte de coisa. Sim. E se você testar, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Sim. Simples O não, assim. você já tem. Já tem. Então, assim, eu tô a minha cabeça, eu falo que minha cabeça tá um trevo. É assim, onde eu tô errando que os empresários, de uma forma geral, não se estão dando conta que tem muito dinheiro, não é nem na mesa, tá? Agora o dinheiro tá voando. Sabe, igual o papel na ventania, que vai para onde eles 2026, 2027 vai ser esse ano, tá? Assim, quem não se organizar, fazer pelo menos o feijão com arroz, ele não vai mais deixar dinheiro na mesa, ele vai deixar dinheiro voando. E aí quem tiver escada vai pegar o dinheiro que tá em cima do telhado, o dinheiro que ficou no bueiro, o dinheiro que foi pelo ralo. Hoje, enfim, eu tô mudando essa temática, não é dinheiro que você tá deixando em cima da mesa. Então, quem saber perguntar mais, quem for mais questionador e se alinhar ao tipo de cliente que ele tem. Sim. Exemplo, a gente está falando do cabeleireiro. Assim, quem o cabeleireiro que tem a preocupação em saber assim, você tem filho? Você tem sobrinho? Exemplo, ó, o primeiro corte do seu filho eu vou fazer e é de graça. Gratuito. Você não paga nada. Porque eu tenho uma cadeirinha que lá na cadeirinha tem o Batman, tem um negocinho que é o carro que simula, porque é o primeiro corte dele, ele vai se adaptar a essa novidade também. É o primeiro corte, 6 meses, enfim. Quem tem isso? Quem tem isso? Então, eu acho que, enfim, eu não gosto de achar, eu tenho certeza, né, que as pessoas têm que se reinventar. A roda tá por... Ixi, palavra, assim, é mais batido do que tudo. Tem que se reinventar, a roda tá pronta, né? Todo mundo tá falando hoje da BYD, tá falando da Tesla, carro elétrico. 1978, lá no programa do Silvio Santos, já tinha, a Gurgel já estava falando em carro elétrico. Então, para com isso. Então, inventou a roda. A roda tava pronta. Hoje, se o governo federal da época, eu não vou entrar na seara de quem era, quem não é, partido que era, não tivesse boicotado a Gurgel, hoje a gente já tinha pelo menos há 15 anos carro elétrico. A tecnologia essa é nossa. É verdade. Eu digo nem isso, teve um cara que fez o... Eita, eu não sei se foi... É porque hoje a gente não sabe mais, mas teve um cara que fez o carro funcionar com água, bicho. Ele fez um negócio Eu nunca mais vi esse cara. Não, sumiu. Tu viu também, não foi? É, sumiu. Sumiu no oco do mundo, meu amigo.
Porque o cara fez o carro andar com uma garrafa de 2 litros, enfim. Vamos para frente. Vamos para frente, porque não vamos entrar nessas polêmicas, não. Porque... Então, Mas, assim, enfim. Eu já estou chegando ao final dos pontos para nós podermos passar ali para os cases. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que terminar esse estudo, ter ali pelo menos algumas personas para o atendimento. Nós vamos ter que reavaliar isso pelo menos trimestralmente, porque as pessoas mudam. Eu gostava de sorvete napolitano, mas hoje só gosto de sorvete de pavê. Então, assim, pessoas mudam, são mutáveis. Tem uma coisa chamada vicissitude. É a mudança natural do ser. Então, assim, nós temos que ver as tendências de mercado. Hoje, nós temos que olhar muito para o quê? A gente tem que olhar sempre, mas só que hoje está mais visível. O pessoal está mais ligado nisso. A dolarização, taxa cambial, o que é que isso vai influenciar na nossa vida, inflação. A gente tem que saber o que vai vender, como vai vender. Ah, mas eu sou uma empresa familiar de longa data. Ótimo, se reinvente. Se reinvente. O Starbucks é café. Será que é café só? O McDonald's é hambúrguer. Será que é hambúrguer só? Às vezes a gente acha que... Mas só que essas perguntas que você fez, quem quiser vai ler, quem quiser vai pesquisar, porque nós não vamos dar spoiler aqui do que é, não. Isso, não. Se vira. Isso aqui é só para a pessoa ter o gostinho. Né? Então, ele sempre vai estar relevante para você. Então, uma coisa que você nunca vai poder deixar de fazer porque você fizer uma vez é o ICP. Tá? Então, esses passos que eu disse aqui, eles vão garantir para você o quê? Vão garantir que você vai reduzir seu custo de aquisição de cliente, que é o CAC, e vai aumentar para você seu LTV, como eu disse, que é o Lifetime Value, que é o tempo de vida útil do cliente com você. Basicamente, o que a gente conversou nessa 1 hora é para você fazer isso. Então, eu separei 2 cases para a gente conversar um pouco sobre eles. Menezes, Oi. Só para gente entender e para a gente finalizar, é assim, não adianta você criar o ICP da sua empresa e você, de tempo em tempo, ajustar esse ICP. Porque, exemplo, o ICP do meu cliente, que tem 18 anos, é 1. O ICP, quando ele continua meu cliente com 25, é outro. Por quê? Com 25 anos é a média que o brasileiro casa. Até 30 anos o brasileiro casa. E às vezes até com 30 anos ele já começa a ter filho. E aí ele já casou. As prioridades dele mudam. Então, não é que eu defini meu ICP que eu vou sentar em cima dele e vou tocar 10 anos. Não, esquece. Esquece. Eu tenho que também atualizar o meu ICP como planejamento estratégico, como qualquer uma outra coisa. Tá? Sim. Então, assim, dentro do que foi proposto, de novo, eu agradeço a sua participação. Eu agradeço. É uma gratidão imensa conversar com pessoas fantásticas, né? A gente tem que parar de pensar que só tem bons profissionais no estado de São Paulo. O Brasil, ele é brilhante. Nós temos boas universidades em todo o país. Nós temos bons profissionais em todo o país. Tanto que nós estamos exportando muito programadores para o mundo inteiro. Enfim, de novo, eu agradeço o seu tempo, sua agenda. Ninguém sabe o tanto que nós já agendamos e reagendamos esse bate-papo, né? Sim. Então, gratidão, tá? E espero que tenham todos gostados. Quem aqui assistiu, curte, compartilha. Aqui na descrição, aqui embaixo, vai ter os dados do Menezes. Durante todo o bate-papo, eu coloquei, né, o site, igual aqui, o site do Menezes, né? Então, enfim, não vai ser por falta de informação que você não vai encontrar o Menezes, tá? Igual ele falou no início, se você brasileiro
não encontra, só para você ter uma ideia, ele já está em praticamente em mais de 7 países. Então, para com esse negócio. Ah, é difícil, ele está em outro estado. Então, para com esse negócio, tá? Menezes, fica a minha gratidão. Eu que agradeço. Abraço. Abraço, meu irmão. Agora